Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu e Eu Mesmo. Eu sempre quis participar de um podcast, mas não sou famoso, não sou celebridade, não sou influencer, por isso minhas chances de participar de um são muito pequenas. Sendo assim, eu criei esse podcast no qual eu entrevisto a mim mesmo. Sendo assim, vamos receber o convidado de hoje, o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Estou aqui mais uma vez para participar do podcast Eu e Eu Mesmo. Qual é a boa de hoje, Brunão? A boa de hoje é continuar de onde paramos. O último podcast você prometeu que iria dizer o que faltava, né? Nós fazermos, uma vez que já tínhamos a consciência de que em Jesus nada falta, então até o sentido da palavra religião se perderia, já que religião significa religação e nós já fomos religados, não é isso que você explicou? Pois é, eu estava conversando no último podcast, quem não assistiu, se quiser assista, que lá atrás, né, eu ainda pertencente à Assembleia de Deus, eu era muito preconceituoso, né? E eu julgava as pessoas que não pertenciam àquela denominação principalmente, né? E hoje eu já tenho uma forma de pensar e de agir completamente diferente. E o que eu pergunto aos cristãos, né? Sem atacá-los ou sem condená-los ao inferno ou sem apontar dedos, é uma mera pergunta que quando eu fiz a mim mesmo a resposta me foi óbvia, mas nada é mais difícil de ser enxergado do que o óbvio, não é verdade? Nada falta a Jesus, por isso eu não preciso de mais nada nem ninguém para exercer a minha fé nele. O véu do tempo se rasgou, tenho acesso direto ao Pai em Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele, e ele disse: Vinde a mim. Todos, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, sem qualquer tipo de burocracia ou de obstáculo, ou de departamentalização, enfim. Então, é direta a relação minha com Deus, em Jesus, direta, sem qualquer tipo de burocracia. Quem não pensa assim, eu antes condenava. Hoje eu respeito, entendo, não faço qualquer tipo de acepção ou de condenação. Respeito, mas continuo perguntando o que falta a Jesus, né? Mas eu disse no final do podcast que, como eu já estou religado a Deus por Cristo, como o meu escrito de dívida já foi rasgado na cruz, então o próprio sentido da palavra religião já não existe mais, porque religião é religação. Então eu já estou religado pela fé, então não há mais nem que se pensar nisso. Eu já estou nas regiões celestiais com Cristo. Eu já estou, é questão de tempo. Eu devo viver aqui como se já estivesse lá, né? Sendo imitador de Cristo. Como Paulo diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu já estou lá, assentado nas regiões celestiais com Cristo e por Cristo. É questão só de tempo. Eu ainda estou preso aqui no espaço-tempo. Mas em breve, quando assim ele desejar, não estarei mais preso nessa dimensão carnal. Enfim, então eu disse no final que ainda assim falta uma religação a ser feita, falta algo a se fazer. E eu disse que, nesse ponto de vista, só haveria, não é nem o caso de uma única religião verdadeira, não é nem esse caso. É uma única religião possível. Só existe, aos olhos de Deus, uma religião possível para aquele que já entendeu que está religado ao Pai. Bruno, interessante essa afirmação, uma única religião possível. Essa eu nunca tinha ouvido.
se eu vi, eu não entendi. O que significa exatamente única religião possível? Tiago, em sua epístola, Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 27, diz que não é uma, é a. Olha o artigo definido. A religião, não é uma, é a. A religião pura e imaculada, portanto, possível aos olhos de Deus, para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E o que exatamente Tiago está querendo dizer com isso, Bruno? Ele está dizendo o seguinte: o que João, em suas epístolas, diz o tempo inteiro. Não é possível nós, cristãos, dizermos que amamos o Pai a quem não vemos, se não amamos o nosso irmão a quem vemos. João é explícito nesse aspecto. Da mesma forma que não é possível ser fiel no muito quando não se é fiel no pouco. Então, se eu não amo meu irmão, eu sou um mero hipócrita e minha fé é vã. Eu sou mentiroso com relação às coisas de Deus. Então, aos olhos de Deus, a religação que eu preciso fazer é com o meu próximo. Você lembra, Bruno, que quando foram lá no templo ofertar e adorar a Deus, qual foi a recomendação dada a essa pessoa? Não, 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 não. Primeiro vai e reconcilia-te com o teu irmão. Depois você vem aqui e apresenta a tua oferta. Então, mais urgente do que adorar a Deus num templo é reconciliar-te com teu irmão. Em outras palavras, é amar o próximo. O Evangelho é a coisa mais simples do mundo. São as religiões criadas por homens que o complicam, que o burocratizam, que o departamentalizam, que fazem com que se transforme em um monstro para muita gente. Muita gente hoje em dia, Bruno, não quer nem ouvir falar na palavra evangelho, já gera calafrios na pessoa, por conta de tudo que ela enxerga por aí, que é feito em nome de Deus e por pessoas tidas como de Deus. Pessoas que são supostamente representantes de Deus na Terra. Então a galera fica apavorada. Peraí, que Deus é esse? Que evangelho é esse? De morte, de ódio, de acepção de pessoas, de preconceito, de tudo que Jesus seria frontalmente contra hoje e sempre, como foi, enquanto passou por aqui, na sua forma humana, entre aspas. Então, para Deus, o que importa em termos de religiosidade é você se religar com o próximo. Porque, repito o que João disse, não é possível nós amarmos a Deus a quem não vemos, se não amamos o nosso irmão a quem vemos. Por isso, nós devemos fazer o que Jesus ensinou: orar por quem nos persegue, orar pelos nossos inimigos, abençoar a quem nos amaldiçoa, dar a cara a tapa, andar a segunda milha. Se alguém nos pedir a túnica, nós vamos dar também a capa. Olha, isso é totalmente contra até a natureza humana. A gente pensa em não dar nada, quanto mais a túnica e a capa. A gente não vai dar a outra face, a gente vai arrebentar a face do inimigo. Atirar primeiro, se for possível, bater primeiro. A gente vai orar pelos nossos, orar pelos nossos irmãos da igreja, pelos nossos amigos, nossas amizades, nossos parentes. Orar por quem nos persegue, orar pelos nossos inimigos, isso aí não é da natureza humana. Por isso que a gente tem que negar-nos a nós mesmos, né? Tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Porque
O mais difícil é justamente isso, é amar o próximo. Nós vivemos hoje em uma sociedade altamente polarizada, dividida, fraturada, em que tudo é politizado, e eu já disse aqui em outro podcast que não acho necessariamente ruim em termos políticos essa polarização, é melhor do que era antes, porque antes nós tínhamos um teatro PT contra PSDB, o PSDB supostamente oposição ao PT, sendo que hoje o vice do Lula é o Geraldo Alckmin, que já falou barbaridades em rede nacional, em debates, em programas políticos acerca do Lula, e hoje é seu vice, quer dizer, foi tudo um teatro, né? Durante décadas nós não tínhamos outra opção, votávamos no Lula ou no candidato do PSDB, e hoje pelo menos há essa polarização, só que ela se extrapolou. Ela hoje está em níveis insuportáveis, né? Hoje, para eu apoiar ou atacar alguém, eu tenho que antes saber em quem ela votou. Se ela votou no candidato ao qual apoio, ela tem também meu apoio. Eu passo pano para tudo que ela fizer. Agora, se ela votou no outro, ela é automaticamente minha inimiga e deve ser eliminada da face da Terra. É assim que as coisas estão hoje em dia, dos dois lados. Dos dois lados, tá? Dos dois lados. Não adianta dizer que é de um lado só, porque não é. Dos dois lados. A coisa está nesse nível. É a aniquilação do outro. O outro não pode sequer existir porque não vota no candidato em que eu votei. Então você vê a idolatria do político, né? Algo que no Brasil, de certa forma, sempre existiu. Nós não votamos em partido, nós votamos no político, por isso que muitas vezes o PT não consegue ganhar tantas prefeituras, tantos deputados, tantos senadores, tantos governadores assim como deveria, em tese, mas ele consegue a presidência por conta da figura do Lula, né? Enfim, então a pessoa não vota no PT, ela vota no Lula, né? Não necessariamente no PT, enfim. Então você vê essa idolatria política, como a idolatria ao Bolsonaro, e etc. Então você vê a sociedade fraturada nesse ponto, em que falar em amor ao próximo hoje é quase uma utopia. Sempre foi quase uma utopia, mas hoje no Brasil a coisa está muito piorada, né? Muito piorada. Então você vê, por exemplo, na tragédia do Rio Grande do Sul, o Whindersson, que é de esquerda, sempre foi criticado pela galera, entre aspas, de direita, porque não existe direita no Brasil, ainda vou falar sobre isso em outro podcast. Na minha opinião, não existe direita no Brasil, quanto mais extrema direita, não existe direita, existe o anti-PT, existe o antissocialismo e o anticomunismo. Não existe direita. A galera que se diz de direita nem tem ideia do que significa ser de direita. A direita do Brasil é uma coisa meio amorfa ainda, não tem nem muita identidade, nem muita substância, e ninguém sabe nem o que é ser de direita. Mas isso é um papo para outro podcast. Enfim, então você vê que o Whindersson era atacado pelas pessoas, entre aspas, de direita, e por ele ter criticado a Janja de forma pertinente e não em nenhum momento desrespeitou, ele foi desrespeitoso, ele fez uma crítica pontual e necessária à Janja naquele momento, pronto, ele virou o novo Hitler. Ele se transformou automaticamente num cara de extrema direita, passou a ser atacado ferozmente pela galera da esquerda. A Luísa Sonza, Jojo Todinho também se manifestaram contra o governo recentemente, criticando o governo, pronto, se tornaram símbolos da extrema-direita automaticamente. Então estão traindo o movimento, né? Como se o governo fosse algo que não pudesse ser sequer criticado, né? Ele tem que ser exaltado, tem que ser adorado como um Deus. É isso, né? Então a sociedade está nesse ponto. Essa fratura da sociedade civil é tão exposta que falar em religião aqui, no sentido que Tiago falou, de religação entre mim e o meu próximo, é algo quase que utópico. Mas nós que nos dizemos cristãos, temos de praticar essa religiosidade.
de engolir a nós mesmos, nosso ego, nossas convicções políticas, nossas convicções filosóficas, porque maior do que isso tudo é Cristo. Maior do que isso tudo é o amor a Deus, é o amor ao Pai. E Ele é amor e Ele nos ensina a amar o tempo todo. Então, nós precisamos, nós que nos dizemos cristãos, de praticar exatamente isso aí, ó. A religião pura e imaculada é esta: visitar os órfãos e as viúvas, em última instância, amar o próximo nas suas tribulações e guardar-se do mal, guardar-se da corrupção do mundo. Porque, afinal de contas, o que interessa para Deus é justamente isso. Como disse Jesus em Mateus 25, se não estou enganado, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estando nu não me vestistes, enfermo na prisão não me visitastes. E os discípulos perguntaram: quando por acaso nós vimos o Senhor nessas condições? Ele respondeu: quando toda vez que vocês virem um pequenino nessas condições e não o ajudaram, não exercitaram a fé na prática, o amor ao próximo na prática, é como se não tivessem feito a mim. E naquele dia ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque nunca vos conheci. Então, uma galera que se diz cristão, que ocupa cargos na igreja, que tem títulos honoríficos, que são famosos, pastores, padres, papas, bispos, arcebispos, etc, 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 que não praticam isso aqui, vão ouvir de Jesus que eles nunca de Jesus foram conhecidos. E eu não quero que isso aconteça comigo quando eu chegar lá. Já imaginou chegar lá e Jesus dizer que nunca me conheceu porque eu não pratiquei o mandamento, que é amar a Deus e ao próximo, como a mim mesmo? E aí tem um outro problema que a gente poderia também abordar, Bruno, que é o fato de as pessoas não amarem sequer a si mesmas. Então aí, Bruno, você tem um problemão, porque há dois extremos. Há pessoas que têm uma autoestima tão baixa que não amam sequer a si mesmas, e outras que têm uma autoestima tão elevada, são tão narcisistas, tão ególatras, que amam demais a si mesmo. E a mais nada, e a mais ninguém. Não há espaço no coração delas para mais nada, porque elas amam tanto a si mesmas, elas idolatram tanto a si mesmas, que não cabe mais nada ali, né? Então a gente poderia até conversar sobre isso depois. Mas é isso que falta a todos nós, a começar por mim. É praticar a única religião possível aos olhos de Deus, que é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, quer dizer, amar o próximo, socorrê-lo, acolhê-lo, não apontar o dedo, não julgá-lo, não condená-lo ao inferno, não ser juiz de ninguém, não separar o joio do trigo. Você não é anjo para separar joio de trigo. Você não é Jesus para ser juiz. Você não é nada disso. Então, fique na sua, ore pelo seu inimigo, ore por quem o persegue, ande a segunda milha, dê a túnica e a capa, faça o que o Senhor assim lhe instruiu. Ame, 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 ame. Amar é uma decisão. Decida amar. Decida amar quem pensa diferente de você. Decida amar quem votou em outro candidato. Decida amar quem tem uma orientação sexual diferente da sua. Decida amar quem não pertence à sua agremiação religiosa. Decida amar aqueles que são muitas vezes tidos como impossíveis de serem amados por serem verdadeiros diabos na terra. Assim mesmo, ame-os. Assim mesmo, ame-os. Não os julgue. Você não é
Jesus. Você não é juiz. E nem se preste a papel de anjo. Você não é anjo para separar joio de trigo. Não faça isso. Porque naquele dia nós vamos ter muitas surpresas. Né, Bruno? Naquele dia, Jesus disse que muitos virão do Ocidente, do Oriente, quer dizer, de todos os cantos, né, da terra, toda tribo, nação, e se sentarão à mesa com ele, com Abraão, Isaque e Jacó. Muita gente que nós nos apressamos a excluir da mesa, do banquete, da ceia. Muita gente que aqui nos apressamos a dizer que não tomariam parte dessa ceia. Muita gente que já condenamos ao inferno por conta de um monte de coisa. Mas todo aquele que ama é de Deus e é conhecido de Deus e conhece a Deus. João diz isso claramente. Não é todo aquele que pertence ao cristianismo, ou ao protestantismo, ou ao catolicismo, ou ao ismo da sua preferência. É todo aquele que ama, conhece a Deus mesmo sem saber. Todo aquele que ama conhece a Deus. E Deus o conhece. Mesmo sem saber disso, sem se tocar, muitas vezes disso. Sem a informação da palavra, da verdade, ter chegado a ele. Ele talvez nunca tenha ouvido falar de Deus, de Jesus, do Evangelho, mas ele ama. Então, de certa forma, o essencial chegou no coração dele. E você que anda com a Bíblia debaixo do braço, vai à igreja todo dia, ouve só rádio evangélica, só louvor, tem um coração cheio de ódio, de rancor, de malícia, de maledicência, você não refreia a sua língua. Aqui, um pouquinho antes, aqui, ó, na 26, ó. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana seu coração, a religião desse é vã. Então, se a língua não cabe na sua boca, se você é apressado em julgar os outros, tá aí, ó, Tiago e colocando no seu devido lugar. Então, cuidado para você naquele dia não ouvir que nunca Jesus o conheceu. Então, vamos amar, gente. Vamos amar. A única religião possível é a que me religa ao meu próximo. Antes de você ir ao templo, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Faça isso. E quem é o teu próximo? É teu próximo, você sabe muito bem quem é. Eu creio que todo mundo que ouviu essa palavra sabe exatamente o que ela significa, ela não tem nenhum tipo de complexidade, ela é óbvia. Ela não tem nenhum tipo de teologia, de explicações complicadas, enfim, não é tudo muito simples, muito óbvio. Por isso mesmo, muita gente rejeita. Muita gente não consegue colocar no coração que isso é o evangelho, que é muito simples, é muito básico, que qualquer criança de 10 anos consegue entender. Se eu explicar isso para a Sofia, que tem 9 anos, vai fazer 10, ela vai entender. Se eu disser que isso é o evangelho de Jesus, ela vai dizer, é isso, então amém. Ela vai dizer, glória a Deus. Então, tá tudo certo. Inclusive, eu pouco falei da Bíblia para a Sofia até hoje, muito pouco. Ela não sabe quem foi Davi, Abraão, Jonas, enfim, os grandes heróis bíblicos do Antigo Testamento, os profetas, João Batista. Ela não sabe. Mas sabe que Jesus veio a este mundo, o Verbo se fez carne, isso eu expliquei a ela, que
Ele morreu por nós, e no terceiro dia ressuscitou e nosso problema com Deus estava resolvido. O que eu falei no podcast anterior, eu expliquei para ela e entendeu. Fez algumas perguntas e eu respondi. Com a maior simplicidade, ela entendeu, como uma criança com 9 anos, de coração limpo, puro. Então, faça-se como uma criança de 9 anos, com coração puro, e deixe essa palavra entrar. Porque isso é o Evangelho. Você crê em Jesus? Amém. Então, o teu problema com Deus está resolvido. A religião agora que você tem que praticar é a que te religa a teu próximo. Amém, Bruno? É isso que eu tinha a dizer. Amém, Bruno. Eu nem quis te interromper muito, deixei você falar à vontade. E é isso. A única religião possível é a que me religa ao meu próximo, porque eu já coloquei no meu coração que eu já fui religado a Deus por Cristo Jesus na cruz. Glória a Deus. Até o nosso próximo podcast.